vocês? Tudo na paz? Dia quente, corrido, cansativo. Mateus 28, 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20, diz assim: Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Amém. Essas foram as últimas palavras de Cristo Jesus, antes de Jesus voltar para o Pai. Ele reúne os seus discípulos, juntamente com os apóstolos, não sabemos exatamente quantas pessoas estavam reunidas ali, e ele dá essa palavra que fica conhecida como a grande comissão, ou seja, a missão da igreja após a partida de Jesus. No primeiro momento, essa missão da igreja ela está integralmente vinculada ao ministério dos apóstolos, os 12 apóstolos. Posteriormente, essa missão ela vai se desvinculando dos apóstolos à medida que esses vão morrendo, e essa autoridade ela é passada para as lideranças das igrejas, que precisam entender de forma profunda qual é a missão da igreja. Porque nesse texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver aqui que Jesus ele dá a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Já parou para pensar nisso? Você frequenta a igreja, mas qual é a missão da igreja? Nós temos três ordens de Cristo, três imperativos de Cristo aqui, que são extremamente importantes para nós entendermos como igreja. Observe, ele vai dizer no versículo 19: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Primeira missão da igreja: fazer discípulos. Que desafio nós temos. Que grande desafio. Por que isso? O modelo que Cristo tem em mente quando ele fala a respeito de fazer discípulos é o modelo que ele mesmo implementou. Como que Cristo fez discípulos? Pare para pensar. Lembra que ele primeiramente reuniu 12 para andar com ele? Ele colocou esses 12 numa sala de aula? Não, você não vai ver isso, não. Ele ensinou esses 12 enquanto caminhava com esses 12, enquanto dormia próximo deles, enquanto eles até mesmo frequentavam festas, enquanto esses passavam por. Então Jesus estava ensinando no seu ministério, ou seja, discipular é chamar para caminhar junto. Chamar para caminhar junto. Quem aqui é chamado para fazer discipulado? Os discípulos. Ou seja, todo aquele que é um discípulo de Cristo precisa ser um discipulador do modelo que Cristo ensinou. Por que isso é tão difícil para nós? Isso é extremamente difícil para nós, queridos. Em primeiro lugar, porque a maioria de nós não foi discipulado por ninguém. Nós viemos para a igreja, na igreja permanecemos, mas a grande maioria não teve alguém que caminhou com elas. Alguém que foi
rua, você já não vê mais pessoas lá. Você já observou? As pessoas são raras. Antigamente ficavam na rua. Era comum ter os bancos, né? Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia está todo mundo dentro de casa. Normalmente, cada um dentro do seu quarto, no seu celular. E, meus irmãos, esse negócio está complicado. Sabe o que tem acontecido? A gente tem perdido grandes oportunidades porque não exercemos o discipulado. Como assim? Para pensar. Você se relaciona com pessoas, no trabalho, na família, amigos, você tem próximo. Você já pensou na possibilidade de estar próximo de alguém com o fim e o propósito de trazer essa pessoa para Cristo? Trazer essa pessoa para
importância ao batismo. Discipulem e batizem pessoas. Quem precisa entender o que é o batismo? Batismo significa um rito de iniciação, certo? Uma pessoa se converte e ela é batizada. É assim que acontecia no Novo Testamento, tá? Nesse rito de iniciação é algo muito profundo por trás, porque o batismo é no Novo Testamento o que a circuncisão era no Antigo Testamento. O que é circuncisão? Vocês sabem o que é circuncisão, né? Pegava um criancinho, menininho lá com 8 dias de nascido e ó, e pro dele. Cirurgiazinha de fimose, né? Mas aquilo era um pacto, uma aliança. A família que fazia isso com seus descendentes, eles estavam dizendo assim: meu filho, a minha família pertence a Deus. Qual é o sentido do batismo? O mesmo. Quando nós batizamos, queridos, nós estamos dizendo o seguinte: nós pertencemos agora à família de Deus. Nós pertencemos a Deus. É nesse sentido que nós, presbiterianos, batizamos nossos filhos. Nossos filhos. É com esse entendimento. Tem gente que fala assim: o batismo de vocês é igual da igreja católica, vocês batizam criança, né? Não. Isso. Mas ó. Isso. Não é, eu vou te explicar por quê. Porque o nosso batismo, o batismo católico, ele é para salvação e para perdão de pecados. Nós não batizamos nesse sentido. Nós sabemos que o batismo não salva, e o batismo não é para perdão de pecados. Tá? Eu acho que eu estou dando um pouquinho de microfone, abaixa um pouquinho. Ó, ei! Acho que está dando um pouquinho. Então, em que sentido nós batizamos? Tá? Nós batizamos como aquela criança vai desfrutar o fato de pertencer à família de Deus. Só isso significa que eu batizei meus 2 filhos, Miguel e Isadora. Mas é pegado em batismo? Não. Nossos batismos não tem nada disso. Tá? Em que sentido que eu batizei os meus filhos? No sentido de que eles pertencem à família de Deus. Vão permanecer firmes até o fim? Não sei. Eu vou fazer o meu papel. Por isso que quando nós batizamos filhos de crentes, nós exigimos um pacto de fidelidade dos pais, de ensinar essa criança a ler e escrever, para que ela possa ensinar a Bíblia, aprender a Bíblia, que é fidelidade trazer essa criança para a igreja, disciplinar essa criança nos caminhos do Senhor, para que ela compreenda as verdades do Evangelho. Nós não entendemos de forma alguma que batismo é para salvação, assim como a circuncisão era feita em crianças. Significava que aquela criança pertencia à família do pacto, à família de Deus. Mas quantas crianças circuncidavam e se desviavam dos caminhos do Senhor? Te dou um exemplo: os filhos de Davi, do rei Davi, todos foram circuncidados. Você vai encontrar filhos de Davi que se colocaram contra o pai, tentando matar o próprio pai. Então você vai falar que houve conversão no coração deles, porém eles foram ensinados a amar a Deus e a servir ao Senhor. Então, queridos, a gente precisa entender que quando Jesus ele diz assim, batize, o que Jesus está falando por trás, o que está por trás disso? Tá? Missão da igreja, discipular e batizar. O que está por trás disso para que essas pessoas que vocês estão discipulando, eles façam parte da família de Deus. Família de Deus.
Simples. Não existe nenhuma base bíblica para o batismo por imersão. Não. O fato de João Batista batizar no Rio Jordão necessariamente não significa que as pessoas mergulhavam e pegavam a água e batizavam. Mas Paulo foi batizado dentro de casa. O carcereiro que se converteu e a sua família foi batizado dentro de casa. No dia de Pentecoste, 3.000 pessoas foram batizadas. E não havia água em Jerusalém para mergulhar todo mundo. Não tinha. Então é possível que eles foram batizados, não sei de que forma. Alguma água caiu sobre a cabeça deles. Né? Mas nós não sabemos de que forma. Porém, queridos, nossa igreja admite o batismo de outras igrejas genuinamente evangélicas. Genuinamente evangélicas. Por exemplo, se um irmão vem da Assembleia de Deus para a nossa igreja, eu saí da Assembleia, resolvi virar presbiteriano. Ele não precisa batizar de novo. Não. Porém, se um presbiteriano vai para a Assembleia, eles exigem batizar de novo. A cristã do Brasil tem que batizar aqui. Por quê? Cristã do Brasil nós consideramos como seita. Por que nós não consideramos o batismo de cristã do Brasil, Adventista do Sétimo Dia, Testemunho de Jeová, Universal do Reino de Deus, Mundial do Poder de Deus? Porque todas essas igrejas nós consideramos como seitas. Seita é uma seita evangélica, né? São igrejas que têm distorções, eles estão tão fora da Bíblia e têm ensinos tão contrários às Escrituras que nós não consideramos eles como igreja evangélica, como seita. Porque na igreja deles só é como céu. Isso, essa é uma marca. Eu ia te citar agora quais são as marcas de uma seita, a gente falou disso algumas semanas atrás. Primeiro, exclusivismo, só eles vão céu. Segundo, é Jesus Cristo mais alguma coisa para você ser salvo. Por exemplo, é Jesus o nosso batismo. Você tem que ser batizado daqui. Se não for batizado daqui, você não é salvo. Terceiro, ensinos extras. Por exemplo, Adventista do Sétimo Dia é a Bíblia mais os ensinos da profetisa deles, chamada Ellen White. Entendeu? Os Adventistas, os Mormons, né? A Igreja dos Cristos Santos dos Últimos Dias, é a Bíblia mais o ensino de Joseph Smith, que é o profeta deles, que escreveu um livro à parte, que é o livro dos Mormons. Então, essas religiões, e por que mundial do poder de Deus universal? Se você assistir um culto deles, você vai ver que é um culto totalmente distorcido da verdade bíblica. O culto é só para arrancar dinheiro do povo. Eu tenho uma amiga lá, ela é ex-empregada de ministério, ex-prefeito. Ela foi bem uma vez, eles pediram na universal que eles pediram. Então, que era Deus, falou para a gente. Então, por isso que nós consideramos essas igrejas como seitas. Por exemplo, se porventura chegar aqui, irmã, como eu disse, Assembleia de Deus, Batista, Metodista, essas são igrejas que a gente considera que, ainda que a gente tenha visões diferentes em alguns aspectos teológicos, mas naquilo que concerne o essencial, a gente pensa igual. Eles creem em Jesus como Salvador, creem na Bíblia como palavra infalível, entendeu? Ainda que a gente pense diferente teologicamente em algumas áreas, mas naquilo que é fundamental, a gente pensa igual. Então, nesse sentido, nós aceitamos o batismo desses irmãos. Por exemplo, se vem uma pessoa da Assembleia para cá, nós não vamos pedir para ele batizar de novo, porque a gente vai pedir para ele fazer a profissão de fé, se tornar membro da igreja. Mas o batismo não. Se ele pedir, eu não batizo. Já foi batizado? Não. Já foi batizado, entendeu? Não tem por que batizar de novo. Mas é aquilo que eu disse. Se um presbiteriano for lá, tem que batizar de novo. Porque eles não aceitam
Tem que batizar. Tem que batizar. Pode falar. Lá na minha igreja, na toda Santa Casa, lá no final, eu conheci o povo de lá. Aí eu fui para lá e falei assim, pastor, eu quero batizar. Aí todo mundo falou assim, você quer mesmo? Eu falei, quero. Aí ele falou assim, então você vai batizar. Você vem aqui na igreja, você vai te batizar na igreja. Aí lá tem tipo um negócio assim, ó. Batistério. Isso. Batistério. E a água. Aí eles pegam a gente tem que plantar a gente e ele põe a mão no pescoço da gente assim, deita a gente na água. Eu fui batizado, ela e a irmã dele, lá para da igreja, lá para na rua de Santa Casa. Eu fui batizado, sofri, do Jesus. Eu vim passear na família, no sexto filho, para cuidar da minha cunhada. Ela é minha cunhada e minha comadre, o nome dele. Aí eu vim para cá para cuidar, aí ele me chamou para vir na igreja. Não, eu vou. Eu estou aqui. Mas eu sou da outra igreja. Mas eu gosto aqui também. Eu já morei aqui. Ele me conhece. Eu já vim sempre aqui na igreja, eu vim aqui. Então eu sou da outra igreja, eu vim fazer uma visita aqui com vocês. Meu nome é Rosa, entendeu? E eu sou da outra igreja, vim fazer a visita. Em nome de Deus, para que a gente inicie agora, entendeu? Amém. E ó, queridos, então, essa questão do batismo, então acho que deu para vocês entenderem bem, compreenderem, tá? Então é assim que a nossa igreja pensa a respeito do batismo, tá bom? O batismo, ele é importante, repito, o batismo não salva, não lava pecado, mas ele é um símbolo de quem foi salvo. Tá? Extremamente importante uma pessoa que foi alcançada por Cristo passar pelo batismo. Terceira missão da igreja, ensinar. Está aí no versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que nos tem ordenado. Aqui, queridos, o que Jesus está colocando como missão para a igreja? O ministério do ensino. Para que a igreja existe nesse mundo? A igreja existe nesse mundo para ensinar a Bíblia para as pessoas. A igreja, e é o seguinte, queridos, a igreja precisa ensinar a palavra de Deus para as pessoas de Gênesis a Apocalipse. A igreja precisa ensinar a palavra para as pessoas na sua inteireza, ou seja, na sua totalidade. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque tem assuntos que muitas igrejas vão deixando de falar, ensinar, que acham que incomoda o povo. Por exemplo, falar sobre pecado, falar sobre doutrinas, que às vezes são doutrinas um pouco mais complexas, né, da gente entender. Queridos, a igreja precisa ser ensinada. O que eu tenho prestado atenção, eu tenho aí 20 anos de ministério, e o que eu tenho prestado atenção é o seguinte: igrejas que abrem mão de um ensino consistente, sabe? De um ensino que cria alicerces, são igrejas que estão sujeitas a heresias, são igrejas que estão sujeitas a rachas, são igrejas que estão sujeitas aí a coisas terríveis acontecer na vida da igreja. Então, o papel da igreja, segundo Cristo, é discipular, batizar e ensinar. Olha só, queridos, nós temos, por exemplo, uma geração de crianças, pré-adolescentes que estão vindo aqui para a igreja, né? No Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo, o livro de Êxodo, se não me engano, Deuteronômio, na verdade, capítulo 6, fala que os pais devem ensinar os seus filhos a amarem a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. É essas palavras que
caminho, assentado, ao deitar-te, ao levantar-te. Olha que interessante. Sabe qual é a ideia ali? A ideia de ensino constante. Em tudo que a gente faz, a gente está ensinando a palavra de Deus para os nossos filhos. Então, essa é a missão da igreja ao longo dos séculos. Ensinar a próxima geração a amar a Deus. Como que nós vamos fazer isso? Ensinando eles a palavra de Deus, para que eles conheçam a Deus. Por exemplo, qual é a sua missão como mãe? A sua, ensinar os seus filhos. Qual é a minha missão como pai? É ensinar os nossos filhos a amarem a Deus. Eles precisam conhecer a palavra de Deus. Ou seja, a igreja entra com um respaldo, te dando condições de você conhecer a palavra de Deus. E em seguida, você pratica isso na sua vida e ensina os seus filhos a amarem a Deus. Essa é a lógica. Essa é a lógica, tá? É assim que o ensino verdadeiro acontece. É assim. E é assim que o reino de Deus vai passando de geração em geração. Por exemplo, eu sou a terceira geração da minha família. Começou com meu avô. Meu avô se converteu com a pregação de missionários americanos, lá no 27, tá? Depois, a igreja do 27 se estabeleceu, fundou a igreja, depois a minha mãe se converteu pelo testemunho do meu avô. E aí, queridos, depois disso, veio eu e meu irmão. E olha que bênção, meu irmão é pastor em Uberaba, eu sou pastor do 27, hoje, né? E agora eu estou pelejando para ensinar meus filhos a amarem a Deus, a seguir os caminhos de Deus. E essa precisa ser, queridos, a nossa maior dedicação. Você deveria ter a mesma dedicação que você tem com os seus filhos na escola. Já parou para pensar nisso? Luta tanto, né? Por quê? Porque você quer que o seu filho tenha sucesso, estude, né, faça uma faculdade, né? Você quer isso para o seu filho. Mas por que você não tem a mesma preocupação com a vida espiritual dele? Já parou para pensar nisso? Né? A gente precisa pensar nisso. Porque, ó, queridos, isso vai acontecer se não houver esforço. Não vai, tá? Não vai. É necessário um esforço. Ó, vou te dar um exemplo. A Linara, ela é muito firme. Principalmente com relação a frequentar cultos. Ela não tem vindo, porque agora a coisa está feia lá em casa com 2 meninos, né? Mas olha, antes era assim, não faltava de nada. Às vezes ela não precisava, às vezes não estava bem, mas ia. De quem que ela aprendeu isso? Mãe, pai. Mãe, pai. A Lindalva, ela falava, o dia está chovendo canivete. Nós vamos para a igreja hoje. Nós vamos para a igreja. E olha, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O nosso mundo está tão perdido, o nosso mundo está tão acabado, e se a gente não ensinar essa geração a mais servir a Deus, esses meninos não vão aprender. E eles precisam aprender através do testemunho, não vou dizer dos pais, né, mas às vezes os dois são convertidos, mas da mãe. E ó, faz diferença, porque lá em casa só minha mãe é crente. O testemunho da minha mãe serviu para abençoar a minha vida, a vida do meu irmão e está abençoando a vida da minha família. Sou eu que sou da igreja. O pai dos meus meninos não é não. Eu sou separada do pai deles, moro aqui mais no menino, e eu moro lá em Frital com as minhas 2 meninas. Aí meu menino falou assim, mãe, eu quero estudar e quero ser igualzinho meu pai, trabalhar na roça e ajudar a senhora. Eu falei, não, meu filho, vai em frente. Então, queridos, ó, 3 missões da igreja: discipular, batizar e ensinar. Que a gente possa cumprir com essa missão. Nenhuma delas é fácil. As 3 nos desafiam. Mas que Deus possa ter misericórdia e a gente possa
entusiasmo. E assim